Livro Como se tornar um cristão inútil, de Rodrigo Bibo. Capítulo 2. Os novos sacerdotes de Deus. Certo domingo à noite, eu estava pregando em uma igreja e perguntei: quantos de vocês se consideram ministros ou ministras do Evangelho? Os obreiros atrás de mim levantaram as mãos e algumas poucas pessoas na plateia também. Então reformulei: quem aqui se considera servo ou serva de Deus? O número de mãos que se levantaram foi um pouco maior. Contudo, ainda ficou aquela impressão de que a maioria dos cristãos não sabe quem é Cristo e qual é o seu lugar na história que Deus está escrevendo na Terra. Esse não foi o único dia em que recebi a mesma resposta a essas perguntas. Infelizmente, muitos irmãos e irmãs, por não terem um título ou um cargo na igreja, não se enxergam como servos e ministros de Deus. Essa crise de identidade surgiu na história da igreja quando bispos ou pastores foram considerados sucessores do apóstolo Pedro. Aos poucos, ser ministro do Evangelho correspondia a ocupar um cargo dentro da estrutura eclesiástica. Naturalmente, ao longo dos séculos, houve movimentos de resistência à institucionalização do serviço a Deus. Na Reforma Protestante, uma teologia do sacerdócio real de todos os crentes ganhou mais espaço. Contudo, no século XXI, ainda precisamos enfatizar em muito o aspecto sacerdotal da nossa identidade em Cristo, visto que muitos ainda não abraçam o que a Bíblia diz sobre ser parte do povo de Deus. Se quisermos viver integralmente os planos de Deus para a igreja, é necessário ler as Escrituras com atenção. Entre os textos bíblicos que falam sobre nosso sacerdócio, eu escolhi 1 Pedro 2 como ponto de partida para pensar sobre esse assunto. Sacrifícios espirituais em plena segunda-feira. Um dos objetivos de Pedro ao escrever sua primeira carta é levar os leitores a entender que aquilo que aconteceu na cruz tem implicação direta na forma de compreenderem quem são, a sua identidade, e como vivem, o seu testemunho. Na nota de estudo da Bíblia Thomas Nelson, podemos ler que a obra de Jesus é o alicerce daquilo que os seus seguidores devem se tornar. A passagem diz: aproximando-nos de Cristo, que é a pedra angular viva da casa de Deus, nós somos pedras vivas na construção de um templo espiritual, em que a presença de Deus habita na terra. Outrora, não éramos um povo, mas agora somos o povo escolhido de Deus, chamados para ser um sacerdócio real, uma nação santa e a propriedade especial de Deus. Ao longo do capítulo 2, Pedro constrói a ideia de que em Cristo somos pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Isto é, a igreja, nela, todos nós somos sacerdotes que oferecem sacrifícios espirituais a Deus. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O desempenho do sacerdote no Antigo Testamento era sucinto, era restrito e de extrema relevância, pois o sacerdote era responsável por intermediar a relação do povo com Deus. Em outras palavras, a espiritualidade de Israel passava pelo sacerdote. Acontece que todo o sistema religioso da antiga aliança foi subliminado em Cristo. Acabaram o templo, o lugar sagrado e as hierarquias religiosas. Agora toda a terra é solo sagrado e todo crente é sacerdócio de Deus vivo. Em Cristo, por meio do Espírito Santo, temos uma vida litúrgica. Em outras palavras, nunca saímos do culto, pois ele não acaba com a bênção no fim da reunião de domingo, mas se estende pela nossa rotina durante a semana. Somos sacerdotes de altar e chinelo de dedo. Demonstramos a sacralidade de cada momento da vida, comprando pão, ajudando quem precisa e anunciando as boas novas aos desconhecidos na fila do mercado. Esses são os sacrifícios espirituais que Deus espera. Talvez você esteja se perguntando: como assim? Acabaram o templo, o lugar sagrado e as hierarquias religiosas? Eu frequento uma igreja que é um templo, inclusive chamada de Casa de Deus. Nesse templo há um púlpito que dizem ser um lugar sagrado, e também os pastores. Existe hierarquia religiosa. Como assim?
quer dizer que tudo isso acabou? Calma, vamos por partes. Primeiro, vamos entender a casa de Deus. Aonde Deus habita? Para responder essa pergunta, vamos começar pelo próprio texto de Pedro, que lemos anteriormente. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Disso, extraímos algumas lições. Primeiro, somos pedras vivas porque Cristo é a pedra viva. Segundo, Cristo é a pedra angular fundamental. Terceiro, apenas nele é que podemos ser vivificados. Só por meio de Cristo, um templo espiritual pode ser erguido. Nas palavras de Karen Jobs, uma teóloga muito respeitada, a comunidade cristã é retratada como um templo, significando que agora ela não é um edifício de pedra literal, ela é um lugar da habitação terrena de Deus mediante o Espírito Santo, um lugar de adoração verdadeira e sacrifício aceitável. A ideia de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas é clara no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento já lemos que o céu é o trono de Deus. Na dedicação do templo, o próprio Salomão reconheceu que nada pode conter a Deus. O templo em si não era um problema. O problema estava na religiosidade e na idolatria que foram criadas dentro e a partir do templo, no qual se tentavam aprisionar Deus. O que era para ser um símbolo do encontro entre céu e terra se tornou um antro de conspiradores sem fé. O templo não manifestava mais a presença de Deus, nem representava sua missão entre as nações. Por isso, Jesus profetizou sua destruição, lá em Marcos 13:2, e falou do seu próprio corpo como templo, lá em João 2:19. Assim, a ausência de um templo não significa a ausência de Deus, visto que Jesus é o reino de Deus no meio do povo. Ou como disse o tio Tom, Jesus, por assim dizer, era um templo ambulante, a habitação do Deus de Israel, como vida e fôlego. Por isso, estamos em Cristo. Somos a casa de Deus e há um aspecto comunitário nisso. Esse aspecto comunitário merece ser destacado, pois vivemos em um tempo no qual as pessoas deixam de congregar por motivos pequenos e afirmam não precisar de igreja porque são o templo de Deus. De fato, o apóstolo Paulo fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 6:19. Mas nós devemos ler essa fala do apóstolo à luz da declaração de que a igreja é a construção e santuário de Deus. O eu sou casa de Deus só faz sentido e só é possível diante do vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? A preocupação de Paulo e de Pedro é preservar a unidade da igreja e não a individualidade do crente, até porque um tijolo sozinho nada constrói. O púlpito é um lugar sagrado? Muitas vezes já ouvi falar, pregadores principalmente, se referirem ao púlpito da igreja como um lugar sagrado. Eu, porém, acho que isso não combina com o Novo Testamento. Se o prédio da igreja não é a casa de Deus, logo não existe cômodos sagrados. Não estamos no templo de Israel, que tinha suas divisões especiais, nem uma igreja católica romana, que tem a teologia do altar e da presença real de Cristo na Eucaristia. Penso que para o Novo Testamento o local não importa, visto que onde o povo de Deus estiver, ali Deus estará. Em outras palavras, tendo onde sentar e algo para apoiar a Bíblia, já está valendo. Recentemente surgiu toda uma polêmica em torno das igrejas de parede preta, com pregadores dizendo que Deus não habita em lugares assim, que santuário não precisa de jogo de luz e que púlpito não é lugar para subir de tênis. Alguém chegou a declarar: eu sou do templo em que púlpito era sagrado, hoje não é mais sagrado. E sabe-se que o púlpito não é sagrado pelos tênis dos pregadores, e sim aqui, aponta para o chão do púlpito. Não é lugar de tênis, é lugar de sapato. Obviamente, esses pregadores não têm base bíblica para afirmar tal coisa. Antes que você pense que isso é uma coisa de antigamente, saiba que essa fala é de 2024.
ainda que tenha sido dita por uma pessoa mais velha, foi aplaudida por uma multidão que incluía jovens pregadores. A ideia continuou se perpetuando. Essa opinião reflete uma mentalidade que pretende defender a seriedade de subir em uma plataforma e comunicar a palavra de Deus, mas de uma forma que não encontra apoio bíblico. Sacralizar lugares, roupas e acessórios não tem respaldo no Novo Testamento, que ensina que o importante na ministração da palavra e também no serviço geral do reino de Deus é onde o meu coração está, e não o que eu estou vestindo. Claro que se espera bom senso na vestimenta, mas as roupas mudam de acordo com o clima e a cultura. Por isso eu não posso afirmar que púlpito é lugar de sapato, pois é possível que em outro lugar sapatos não sejam utilizados. Quero ressaltar que não sou contra a vestimenta ou aparato litúrgico, pois conheço sua importância pedagógica e teológica. Tenho amigos que seguem o calendário litúrgico e usam colarinho clerical e acendem velas em determinados períodos do ano, entre outras práticas. Desde que essas práticas não sejam consideradas a única forma correta de culto e adoração a Deus, e aqueles que não as praticam não sejam consideradas hereges, podemos focar no que é essencial na adoração pública. O povo reunido em torno de Jesus, ouvindo sua palavra e louvando seu nome. Por uma igreja sem chefes. Esse tópico é um dos pontos centrais da tese deste livro, tanto que falarei mais sobre isso nos próximos capítulos. Quando eu disse que não existe uma hierarquia entre o povo de Deus, é porque não existe mesmo. Em Cristo somos todos nivelados por baixo, um bando de pecadores carentes de salvação. Em Cristo somos todos servos uns dos outros e temos o direito de cuidar da vida uns dos outros. Cuidar é diferente de se meter. Líderes da nova aliança, na qual todos podem ser cheios do Espírito Santo, não são chefe do povo ou das maiorias. No reino de Deus, ainda que tenha alguma autoridade na comunidade, ser pastor ou presbítero não coloca ninguém na prateleira de cima ou no topo do organograma espiritual. Nem os apóstolos arrogaram para si mesmos essa superioridade, pois aprenderam com Jesus quando ele diz: maior entre vocês é o que deverá ser servo. No meio evangélico, não usamos tanto os termos clérigos, que seriam os bispos ou pastores, e leigos, os demais. Mas as hierarquias que eles representam estão bem presentes. Na televisão, na internet, os pastores se colocam como homens de Deus e ameaçam aqueles que questionam sua teologia e prática. Acreditam ser diferente do restante do povo. É fato que muitos líderes religiosos ainda hoje preservam uma ideia de superioridade em relação aos membros da igreja. Como disse o teólogo Gerald Bray, os pastores protestantes, apesar de todo o empenho em negar tal coisa, são considerados pela maioria de suas igrejas quase da mesma forma que católicos consideram os padres. Há muitos anos atrás, eu escrevi no meu finado blog, chamado Ócio Teológico, um texto que se chamava Catolicidade Romana Pentecostal. Tracei paralelos entre o catolicismo romano e o pentecostalismo. Um desses paralelos era a minha infiabilidade pastoral e a representatividade do pastor diante de Deus em nome da igreja. A fim de exemplificar, relatei uma experiência em primeira mão. Ouvi de um obreiro a seguinte frase: Bibo, precisamos obedecer o pastor X, porque ele é nosso representante perante Deus. Por causa dessa mentalidade, muito abuso acontece dentro da igreja. Muitos exemplos poderiam ser citados, como aqueles relatados no livro O Grito de Eva ou em uma igreja chamada Tove. Mas nosso foco aqui é outro. A questão é ser analista. Essa distinção hierárquica entre pastores e membros tem base bíblica. A maioria de nossas igrejas entende que leigo é aquela pessoa não ordenada que ajuda o pastor no serviço da igreja. A palavra leigo, do grego, que é laikos, significa pertencente ao povo comum. Ela não é usada no Novo Testamento. Os pais da igreja a usaram para designar os membros da comunidade que não exerciam ofício pastoral. Outra palavra grega para leigo é idiotes, que é a raiz do termo idiota. Ela era usada para diferenciar o especialista do não especialista.
A palavra também foi usada por Paulo para se referir às pessoas de fora, não inteiradas das coisas que podem acontecer na reunião da igreja. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Ou seja, os autores bíblicos não se referem aos cristãos como leigos. Já um clérigo, conforme os evangélicos entendem, é o único que pode ministrar a ceia, o batismo e, em alguns lugares, pregar a palavra. Ele é membro de uma ordem religiosa ou ocupa cargo oficial na hierarquia da igreja. É alguém que foi ordenado e designado para exercer a função de sacerdote. A palavra clero vem do grego, que é kleros, que significa indicados, dotados. Ela não é usada nas escrituras para se referir ao líder do povo, mas, acredite se quiser, ela se refere a todo o povo. Na nova aliança, homens e mulheres são sacerdotes, dotados para ministrar a palavra e as suas ordenanças. A igreja é um povo sem leigos e cheio de clérigos, dotado, comissionado e apontado por Deus para continuar o seu serviço e a sua missão no mundo. A igreja não tem um ministério, ela é um ministério. A igreja não tem uma missão, ela é uma missão. Mas então onde ficam os líderes? Como já dissemos, todo aquele que confessa Cristo como Salvador é sacerdote de Deus. A igreja não é composta de duas classes de pessoas, homens e mulheres de Deus, e em separado o povo. Segundo o Novo Testamento, eu e você é um homem ou uma mulher de Deus. Ou você não pertence ao povo de Deus. Atualmente, a maioria dos evangélicos enxergam a igreja assim. Primeiro vêm os pastores e os líderes de ministérios e depois a membresia. Contudo, no Novo Testamento, a igreja verdadeira é assim: povo de Deus e depois a liderança na igreja. Como reforçou o professor Paul Stevens, ao entrar no mundo do Novo Testamento, encontraremos apenas um povo de Deus, com líderes entre o povo. Por mais que uma pessoa ocupe posição de liderança no meio do povo, ela não é mais especial, não é a mais ungida. Em Cristo, todo o povo é ungido e capacitado também para engrandecer o nome do Senhor. Deus não está apenas salvando indivíduos ou preparando-os para o céu. Ele está formando um povo em meio ao qual possa viver e que em sua vida comunitária reproduza a vida e o caráter de Deus. Mas voltando aos sacrifícios espirituais, é justamente no nosso cotidiano que reproduzimos a vida e o caráter de Deus. É no cotidiano que somos convidados a fazer e a ser sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Isto é, anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Como frisou a teóloga Karen Jobs, essa proclamação não deve ser apenas por meio de expressões verbais, mas também mediante ao viver das nossas vidas decente entre os pagãos. Podemos ainda citar o texto de Paulo. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12:1. Diferentemente da espiritualidade antiga, que precisava de rituais, animais e templo para oferecer sacrifícios, a nova espiritualidade ela se baseia no sacrifício perfeito de Cristo. Por isso, o sacrifício do novo adorador é a própria vida, oferecida no altar, principalmente no cotidiano. Se no primeiro capítulo da carta aos Romanos, Paulo fala sobre corpos entregues ao pecado, no capítulo 12 ele fala do corpo entregue a Deus. Peço que ofereçam o seu corpo, no versículo 1. Isso significa que é a pessoa toda se entregando a Deus. Como disse um comentarista bíblico, lá em Romanos 12:1, no entanto, o sacrifício que oferecemos não é uma forma específica de louvor ou serviço, mas é o nosso próprio corpo. Não é somente o que podemos dar que Deus quer. Ele requer aquele que dá. Paulo afirma que o sacrifício do corpo é o culto racional de vocês. Há uma longa discussão sobre o sentido dessa palavra, visto que a expressão grega ela pode ser traduzida também por culto espiritual. Creio que a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, traduziu muito bem essa frase. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Um episódio do meu podcast com Cacau Marques, ele diz:
Portanto, o culto racional ou espiritual proposto por Paulo é uma adoração que entrega plenamente a compreensão e a prática, em que cada aspecto da vida do crente se torna uma manifestação do compromisso com Deus. É uma adoração que verdadeiramente compreende e responde à grandiosidade das misericórdias de Deus, desdobrando-se em uma prática da vida que é recorrente com o evangelho proclamado. O culto que Paulo propõe, ele exige nada menos do que uma transformação completa em nossa maneira de enxergar o mundo. Não devemos mais interpretar a vida segundo os padrões deste século, mas sim pela perspectiva de um novo reino a qual nós pertencemos. Um reino governado pela justiça, pela vida e pelo Espírito. Embora estejamos no mundo, já não pertencemos mais a ele. Esse caminhar no Espírito, ele opera em uma renovação diária do nosso coração e da nossa mente, de forma que a nossa obediência a Deus se torne algo tão natural e espontâneo. Para aprofundar ainda mais o sentido de oferecer sacrifícios espirituais a Deus, cito Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Ou seja, demonstramos nosso amor sacrificial a Deus quando amamos o próximo. Esse amor de Deus que nos alcança e salva, nos constrange a sermos servos uns dos outros.